Olá, aluno Logos! Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Juliana Jacó, eu leciono processo civil há 4 anos e estou aqui hoje para tratar com vocês sobre a Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Estamos aí com o edital iminente, para sair, a banca vai ser a FGV e hoje nós vamos ver, a partir de agora, toda a organização desse Tribunal de Justiça, de modo a entender, primeiro, por que essa lei foi alterada recentemente. Então, nós temos uma lei muito nova, uma lei de 2017, que fez, assim, algumas modificações, algumas elevações de comarcas, algumas alterações importantes. Trata-se de uma lei que vai trazer todo o funcionamento do Tribunal de Justiça e, mais do que isso, a organização da Justiça Estadual de primeiro grau. Então, olha só, vamos começar. É a Lei 16.397 de 2017, como já falei com vocês. E antes de qualquer coisa, principalmente para você que não é acadêmico de direito e que vai tentar aí esse concurso, é importante a gente saber como que a justiça brasileira é organizada no Poder Judiciário. Então eu trouxe para vocês um organograma para vocês entenderem principalmente onde se localiza o Tribunal de Justiça. Então, primeiro ponto, nós temos uma divisão, de acordo com a natureza da justiça, uma divisão entre justiça comum e justiça especial. A justiça especial, na verdade, ela é dividida em 3, em justiça eleitoral, em justiça do trabalho e em justiça militar. São matérias muito específicas, como vocês podem ver. E a justiça comum, ela é dividida em justiça estadual, que aqui aparece para a gente como juiz de direito, e em justiça federal. Então, atenção, primeiro ponto importante aí, a justiça federal não é justiça especial. Ela é uma das divisões da justiça comum. O que vai fazer com que seja competência da Justiça Federal para processar e julgar algumas ações é aquele artigo 109 da Constituição Federal, que trata alguns entes, como a União, alguns interesses, como interesses internacionais, autarquias federais, fundações públicas. E a Justiça Comum, a competência dela é o que sobra, é o que a gente chama de quê? De competência residual. Então, isso é importante a gente saber, porque o Tribunal de Justiça, ele está aqui, ele está aqui no que a gente chama de segundo grau, ou segunda instância. E o juiz de direito da Justiça Estadual, ele está no primeiro grau. Então, você aí está estudando para trabalhar no Tribunal de Justiça, nesse órgão de segundo grau da Justiça Estadual. Isso já facilita bastante para a gente entender como que se organiza a lei de organização judiciária. Então, observem que a Justiça Federal, ela tem como seu tribunal aí de segundo grau os tribunais regionais federais, que são tribunais divididos por regiões. E nós temos atualmente 5 tribunais regionais federais. Minas Gerais, por exemplo, faz parte do TRF1 da primeira região, que é o maior, conta com 13 estados. Minas é o único estado do Sudeste que está ali no meio de estados do Centro-Oeste, do Norte. E o Ceará? O Ceará está no TRF5, tá certo? Junto com estados do Nordeste, como Paraíba, Pernambuco, ok? E o Tribunal de Justiça, ele já é por estado, ele não é dividido por região. Cada estado da nossa federação possui o seu Tribunal de Justiça. O STJ, ele é o órgão de instância superior aí, que vai ser hierarquicamente, aonde esses tribunais todos vão dever uma obediência hierárquica, vamos dizer assim. Então, para entender, eu entro com uma ação na Justiça Comum se não for uma ação de matéria trabalhista, ou se não for algo que envolva as competências do juiz militar, ou da Justiça Eleitoral. Eu entro na Justiça Comum se não se enquadrar nas competências do artigo 109 da Constituição Federal na parte estadual, na divisão aí da Justiça Estadual. Se eu não concordo com a sentença do juiz, a Constituição me garante o duplo grau de jurisdição. Então, o que eu faço? Eu posso recorrer para um Tribunal de Justiça.
Portanto, a gente diz que a essência da competência de um tribunal de justiça é processar e julgar recursos. Mas não é só isso. Ela também tem competência para processar e julgar ações que originariamente vão começar ali no segundo grau em razão de algumas peculiaridades que lhes são cabíveis aí. Tá certo? Então isso a gente já tá dando uma ideia do que a gente vai ver, porque a competência do tribunal também aparece nessa lei, ok? E do outro lado, na justiça especial, nós temos o juiz do trabalho, em segundo grau, o Tribunal Regional do Trabalho, que também é por região, e na instância superior, o Tribunal Superior do Trabalho. Juiz militar, Tribunal de Justiça Militar, mas atenção, no Brasil nós temos apenas 3 tribunais de justiça militar. Estados que não possuem tribunal de justiça militar estão vinculados ao TJ. E mais um ponto importante, é o caso do Ceará. Então, o Ceará, a competência com a justiça militar de segundo grau é do Tribunal de Justiça, ok? E o STM vai ser aí a instância superior que vai tratar das questões militares. O juiz eleitoral, nós temos Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. O Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão administrativo que não exerce função jurisdicional, mas ele precisa aparecer aqui porque ele é muito importante, né? Ele foi incluído com a emenda 45 de 2004. E o STF, que é o que a gente chama de instância extraordinária, o guardião da Constituição Federal, costumo brincar que é o olho que tudo vê, acima dele não tem ninguém, né? Então, por isso que ele está aí no topo da nossa justiça brasileira. Vocês vão ver que a lei vai utilizar alguns termos que, às vezes, para aquele aluno que não é acadêmico de direito, são termos um pouco confusos. Então, eu peguei no site do CNJ alguns conceitos e coloquei aqui para vocês. Vocês sabem o que é comarca? Comarca não necessariamente é a mesma coisa que município, porque a comarca ela pode abranger 1, 2 ou até mais municípios. Então, ela corresponde ao território em que o juiz de primeiro grau irá exercer a sua jurisdição e pode abranger 1 ou mais municípios, como eu falei para vocês, dependendo do número de habitantes. Vocês vão ver que eu tenho um número mínimo de habitantes para instaurar uma comarca em um estado, por exemplo, ok? A lei vai falar isso pra gente. Também tem um eleitorado. Eu preciso ter 60% do eleitorado em cima daquele número mínimo de habitantes, tá certo? Então, cada comarca ela pode ter vários juízes ou apenas um, porque na verdade nós temos várias varas que formam a justiça estadual, por exemplo, não é verdade? E as varas, que é aí o nosso segundo conceito, é o local ou repartição que corresponde à lotação de um juiz, onde o magistrado efetua suas atividades. Comarcas pequenas, única vara. A gente costuma dizer que em comarcas pequenas, o juiz ele é aquele clínico geral, ele faz tudo, todas as matérias cabem a ele. Quando a comarca vai crescendo, há uma necessidade de especializar o serviço. Então, novas varas são instauradas, de acordo com a necessidade mesmo. Quais demandas que aparecem mais? São relacionadas à infância e juventude? São relacionadas à organização criminosa? São relacionadas à vara de sucessões? Bom, então, de acordo com a demanda, o próprio Tribunal de Justiça, que é o responsável, a gente vai ver isso, cria novas comarcas e também tem a possibilidade de extingui-las. E as instâncias? É o que a gente viu naquela divisão que eu fiz do organograma. Vamos voltar lá rapidinho só para vocês verem? Olha só, primeiro grau é aonde se inicia, é o primeiro contato, né? É quando se provoca a jurisdição, é quando a pessoa ela não está satisfeita com alguma coisa e busca o judiciário para solucionar um conflito garantido em lei. O segundo grau são os órgãos que estão ali numa instância intermediária, vamos dizer assim, estão ali para poder reapreciar algumas decisões judiciais, estão ali para poder julgar algumas demandas originárias que têm uma competência diversificada. E nós temos o terceiro grau, algumas pessoas usam como terceiro grau, mas a gente vai falar o correto, que é instância
Tá apertadinho aqui. Superior. Então, isso que é instância, essa divisão em níveis. Olhando esse organograma, fica muito fácil da gente entender como que são divididas as instâncias, ok? Então, vamos voltar lá. Aqui eu coloquei para vocês, corresponde ao grau de jurisdição. Os juízes de órgãos de primeira instância são os que primeiro estabelecem o contato com as partes, geralmente nas varas e juizados. É porque lá na Justiça Estadual e na Justiça Federal nós também temos os órgãos chamados de juizados especiais. São aqueles responsáveis pelas causas de menor complexidade. E aí nós temos os juizados cíveis, criminais, da fazenda pública. Então, de acordo com a matéria, eu defino, e também de acordo com o valor da causa, que é algo que não pode, é um critério que não pode deixar de ser observado, eu defino a competência do juizado especial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É direito da parte discordar da sentença recebida em primeira instância e recorrer à segunda instância ou segundo grau de jurisdição, são sinônimos, onde o seu processo será analisado, em geral, por desembargadores. Então, os magistrados que compõem os tribunais de justiça são chamados de desembargadores, são juízes ou juízes de carreira, né, que são promovidos por antiguidade, por merecimento e se tornam desembargadores, ou são aqueles que compõem o chamado quinto constitucional, que são indicações. Eu vou passar essa parte assim de uma forma mais simplificada para a gente não perder tempo aqui, só para vocês terem uma ideia. Indicações do Ministério Público, indicações da OAB, formam uma lista sêxtupla, essa lista sêxtupla vira uma lista tríplice e os desembargadores escolhem aquele que vai ali assumir uma nova função de desembargador naquele tribunal, tá certo? Então, é o desembargador, o juiz de segundo grau. Ainda é possível recorrer a uma instância superior, que são os tribunais superiores, e aí vai depender se é uma justiça especializada ou se é uma justiça comum. A comum, nós vamos nos recorrer ao STJ, especializada aos tribunais superiores, de acordo com a matéria específica. E o STF? O STJ e o STF, o que os difere, é claro que isso está definido pela Constituição Federal, artigos 102 e 105, mas o que os difere é o STF fica por conta das ações de matéria constitucional. Então, se eu quero discutir uma matéria constitucional, se eu quero recorrer de algo que viola uma garantia constitucional, algo que está ali positivado na Constituição, eu vou olhar ali o STF, eu vou apresentar um recurso extraordinário para o STF. Tá certo? Isso é só para a gente ter uma ideia em relação aos conceitos. E, para finalizar os conceitos, intrâncias. Pessoal, as comarcas, elas têm uma hierarquia. E essa hierarquia, durante muito tempo, era chamada de primeira intrância, segunda intrância e terceira intrância. Hoje, e a gente vai ver isso que na lei de 2017 esse termo já foi alterado, essa lei que a gente vai ver hoje, aparece intrância inicial no lugar de primeira intrância, aparece intrância intermediária no lugar de segunda intrância e a intrância especial no lugar de terceira intrância. Por quê? É importante? Sim. Vou dar uma dica. Quanto maior uma comarca, quanto mais processos aquela comarca possui, mais elevada vai ser a sua intrância. Então, intrâncias especiais são de grandes comarcas. No caso do Ceará, Fortaleza, Juazeiro do Norte, são intrâncias especiais. E para você elevar de uma comarca para outra, tem requisitos definidos na lei, como a questão do aumento do número de habitantes, por exemplo. Tá certo? E o fórum? O fórum é o espaço físico onde funcionam os órgãos do Poder Judiciário. O fórum é onde você vai. É aquele espaço físico. É onde ficam as secretarias, onde são realizadas as audiências. Tranquilo? Então, vamos continuar aí e agora, efetivamente, vamos começar a ver essa lei. O artigo 1º, ele fala o seguinte, que essa lei dispõe sobre a organização judiciária do Estado do Ceará, compreendendo a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares.
observados os princípios definidos nas Constituições Federal e Estadual. Então, observem que aqui nós temos os termos estrutura e funcionamento. É o objetivo da lei. Ela foi criada para definir de que forma os órgãos do Poder Judiciário de segundo grau da Justiça Estadual, não é isso? Não é ali que se localiza o Tribunal de Justiça? Então, como que eles serão estruturados? Como que vai ser o funcionamento? Quais são os órgãos que os compõem? Quais desembargadores compõem cada órgão? O que eu preciso, por exemplo, para poder decidir sobre um determinado assunto? Tranquilo? Então, é esse o objetivo da lei. E observados os princípios definidos nas Constituições Federal e Estadual, porque existe o princípio da simetria. Nós temos uma obediência hierárquica, né? Então, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, o ordenamento jurídico brasileiro, de modo geral, todos estão submetidos ao que está positivado, garantido na Constituição. E, além disso, as constituições dos estados, elas precisam respeitar a Constituição Federal também por conta dessa hierarquia. Então, a Constituição do Estado, ela, por conta do que a gente chama de princípio da simetria, o que traz aquela ideia de igualdade, de simétrico, ela não pode ser contraditória, ela não pode discordar de algo que a Constituição Federal diz. E a Lei de Organização Judiciária pode? Jamais, não é verdade? O Poder Judiciário do Estado do Ceará é assegurada autonomia administrativa e financeira. O que quer dizer autonomia administrativa e financeira? Autonomia administrativa é que eles são autogovernados. Eles definem como que vai ser o funcionamento, se autogovernam. E a autonomia financeira é porque dentro das previsões da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é feita de forma prévia, e os recursos que são previamente requisitados, vamos dizer assim, eles têm autonomia para fazer o que quiser com aquele dinheiro. Conseguiram entender? Eles têm um recurso e a forma que eles vão aplicar esses recursos, eles têm autonomia para decidir. Tá certo? Então, atenção, uma autonomia importante, né? Compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a iniciativa de lei que disponha sobre a organização judiciária estadual e a criação de unidades judiciárias, bem como a elaboração do seu regimento interno, disciplinando a composição e as atribuições de seus órgãos, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a disciplina do seu serviço. Isso é por conta da autonomia administrativa. Então, eles criam a lei, portanto, essa lei que nós temos aqui foi criada por eles, né? E é claro que ela passa, tá, gente, por uma apreciação por poder legislativo, mas a iniciativa vem do presidente do Tribunal de Justiça. E, além disso, eles têm toda essa autonomia para elaborar o regimento interno, né? Que também vai trazer aí alguns pontos importantes em relação à estrutura do tribunal. Composição e atribuição dos órgãos vai definir qual vara vai julgar o quê, por exemplo. Qual vara é competente para o quê? Né? Então, isso tudo é através dessa lei. Tranquilo? Artigo 4º fala pra gente o seguinte, que o território do Estado do Ceará, para fins de administração do Poder Judiciário Estadual, essa lei só trata do Poder Estadual, tá? É importante saber isso. Divide-se em comarcas sedes e comarcas vinculadas, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários na forma descrita do anexo 1 desta lei. Olha só, pessoal, atenção aqui. No anexo 1, a gente tem toda a divisão, de acordo com todos os municípios que compreendem o estado do Ceará, que vai mostrar pra gente quais são as comarcas sedes, quais são as comarcas vinculadas e quais são os distritos judiciários que correspondem a cada uma delas. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá no final, porque isso é mesmo algo que vocês têm que ter apenas uma noção, tá? Vão cobrar qual compreende o quê? Qual a comarca sede de Fortaleza, quais são os distritos judiciários dela. Isso não é possível de cair, tá? Só se o examinador quiser sacanear muito com vocês mesmo. A gente não vê isso cair nesse tipo de prova, tá bom? Então, olha só. A diferença das comarcas sedes para as comarcas vinculadas é que a comarca sede, ela vai existir quando uma comarca tiver a instauração em um determinado território,
ela é chamada de comarca sede. Se não tem essa instauração, as demais comarcas são vinculadas a ela. Comarca sede, normalmente, é uma cidade maior. É quando eu tenho o seguinte, eu não falei para vocês que a comarca ela pode compreender 1, 2 ou mais. Pode ser um único município ou mais. Se for um único município, é a comarca sede, eu não tenho comarca vinculada. Agora, se for um município que abrange um monte de cidadezinhas pequenininhas e todas elas estão dentro daquela comarca, a cidade maior, a cidade que é ali a mais importante economicamente, né? Essa cidade vai ser a comarca sede e as outras cidadezinhas serão comarcas vinculadas. E os distritos judiciários? O que não pode ser comarca, porque a lei fala pra gente que tem um mínimo de habitantes para ser comarca. Então aquela cidadezinha muito pequenininha é distrito judiciário. Tranquilo? E as comarcas do interior do estado serão agrupadas em zonas judiciárias. Então, além disso, as comarcas do interior se agrupam em zonas. E se vocês derem uma olhada, por exemplo, no mapa dessa divisão judiciária aí do estado do Ceará, vocês encontram imagens na internet, vocês vão ver que o estado do Ceará, ele é dividido em zonas judiciárias de acordo com a região. Então, cada regiãozinha ali é um bloquinho. Primeira zona, segunda zona e assim por diante. Tranquilo? Continuando aí, ó, em cada município haverá sede de comarca, dependendo a sua implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei, mediante apuração pelo Tribunal de Justiça. Então, é o que eu falei. Se eu não cumpro os requisitos, eu não posso ser comarca. Aí eu vou ser distrito judiciário. Tranquilo? Os municípios que não forem sedes de comarca serão qualificados como comarcas vinculadas. Isso é o que eu já expliquei para vocês. Tranquilo? As comarcas classificam-se em 3 entrâncias. Aí a gente volta para aquele início, quando eu falo dos conceitos. Eu não falei para vocês que as entrâncias é como se fosse uma hierarquia entre as comarcas? Lembra que eu falei que são 3? Então eu tenho uma entrância inicial, uma entrância intermediária e uma entrância final. É o que está falando aqui. Ah lá. De acordo com o constante do anexo 1. Então, o que vai definir o que é cada comarca é a lei. Lá no anexo 1 está falando tudo pra gente, né? E os critérios previstos no artigo 20. Por que o artigo 20? Porque o artigo 20 vai falar o que eu preciso ter para sair, por exemplo, de uma comarca inicial e me tornar uma comarca intermediária. Ou sair daquela posição que se encontra a comarca intermediária e alcançar o topo, a entrância final. Entenderam? Então, esses requisitos a gente vai ver porque eles são importantes, tá? Vamos chegar lá. A comarca do Crato, atualmente de entrância intermediária, fica classificada como de entrância final. Pessoal, por que isso aqui? Primeiro, quando acontece uma elevação de comarca, a lei judiciária precisa prever isso. E o que aconteceu aqui? Nós não tivemos uma alteração recente, 2017? Nesse momento, nesse meio tempo, a comarca do Crato cresceu, cumpriu os requisitos necessários para sair da entrância intermediária e alcançar a entrância final. E aí, quando veio essa lei, ela foi reclassificada. Olha que legal, o pessoal aí do Crato deve ter ficado feliz, né? Artigo 8º. A distribuição das varas e o número de juízes serão proporcionais à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Tranquilo, né, gente? Se eu tenho muita demanda, eu preciso de mais varas, eu preciso de mais juízes. Se eu tenho assuntos muito especializados e surgindo com um grande número mesmo, né? Quando começa a vir muitas ações sobre um determinado assunto e eu não tenho uma vara especializada, o Tribunal de Justiça provavelmente vai propor a criação dessa vara, tá certo? E o Tribunal de Justiça zelar para que todas as comarcas que contem com mais de 50 mil habitantes tenham pelo menos 2 unidades judiciárias. Então, as comarcas que contam com mais de 50 mil habitantes, considera 50 mil habitantes um número grande aí, né? Elas têm que ter pelo menos 2 unidades judiciárias, tá certo? Vamos continuar. A exceção
da comarca de Fortaleza, as comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias. Então a comarca de Fortaleza, ela não se agrupa, né? Todas dotadas de juízes auxiliares, com jurisdição no território respectivo, cuja atuação dependerá de prévia designação da presidência do Tribunal de Justiça. Então, olha só, prévia designação nos dá uma ideia de que isso tem que ser feito de forma prévia, anterior, né? E presidência do Tribunal de Justiça. É a presidência do Tribunal de Justiça que vai designar, então, essa atuação, tá? E a composição das zonas judiciárias observará tanto quanto possível a regionalização para fins de planejamento, é que eu falei para vocês que é dividido em regiões, né? A zona judiciária poderá ter mais de uma sede, de modo a atender à racionalidade e à eficiência do serviço. A gente viu a questão também de 5.000 habitantes, que vai, inclusive, demandar 2 sedes, né? 2 zonas judiciárias. E aí a zona judiciária, ela pode ter mais de uma sede. Então, dentro de uma zona, eu posso ter mais de um local que é considerado como sede da comarca. Pessoal, olha só, a gente ainda tem muita coisa para ver, então vamos dar aqui uma pausa e depois a gente volta. Não sai daí não me deixa aqui sozinha não, hein?